Eu estou falando com vocês aqui nesta segunda-feira, dia 19 de outubro. Faltam 7 minutos para 5 horas da tarde, um dia belíssimo em Porto Alegre. Céu azul, sol claro, um dia típico de primavera. A temperatura até, para mim, está um pouco alta, 26 graus. Estou falando com vocês aqui novamente sobre essa questão do Supremo Tribunal Federal. Eu vou repetir aqui que em 2018 o povo brasileiro, cumprindo aqueles compromissos assumidos nas jornadas de rua que ocorreram desde 2015 e das quais eu participei de todas elas, em 2018 o povo brasileiro elegeu o Bolsonaro para fazer uma faxina num dos 3 poderes da República, o executivo. E ele fez, está fazendo. Mas não elegeu uma maioria consistente no Congresso Nacional para fazer a mesma coisa. Mas elegeu muitos deputados federais e senadores. Já tem pelo menos um contraditório lá dentro do Congresso Nacional. O povo, evidentemente, não foi chamado para mexer no outro dos 3 poderes da República, o Supremo Tribunal Federal, que está lá agora com 10 ministros, todos eles 100% nomeados pelos governos lulopetistas. E é aí que está a causa do grande mal pelo qual passa o governo Bolsonaro e o conjunto da população brasileira neste momento. Quando não mexer ali, as questões mais vitais relacionadas ao combate à corrupção e à recuperação dos princípios da legalidade e da moralidade, enquanto não mexer nesse vespeiro ali, as coisas não andarão como a gente acha que devia andar aqui no Brasil. Eu até hoje estou aqui ainda refletindo sobre uma live da qual eu participei ontem à noite, domingo à noite, com o deputado estadual e tenente-coronel Zucco. O Zucco foi o deputado estadual mais votado aqui do Rio Grande do Sul. Foi a primeira eleição que ele disputou. É ligadíssimo ao general Hamilton Mourão. E, claro, ele grava as lives dele com uma camiseta com a efígie do Bolsonaro. Acho que não preciso dizer mais nada aqui. E ontem à noite nós conversamos muito sobre essa questão do Supremo Tribunal Federal, sobre a necessária asepsia que precisa ser feita no Supremo Tribunal Federal. Houve até uma discussão ali a respeito de uma reorganização ou de uma asepsia em todo o aparato judicial brasileiro. Mas eu, sinceramente, acho que os nossos magistrados de carreira, e todos eles são, até pelo menos a segunda instância, nós não temos por que nos envergonhar. Existem, claro, alguns magistrados que vão além das chinelas, que nos desonram, mas isso acontece entre nós aqui, jornalistas, entre os advogados, entre os médicos. Filhos de Caim existem em todas as categorias, né? Nós sabemos disso. Mas, de um modo geral, a magistratura brasileira ela opera com muita eficiência e também dentro da legalidade. Mas o Supremo não. O Supremo não. O Supremo nos envergonha. Continua nos envergonhando. Foi isso que nós discutimos ontem no âmbito dessa live, que eu disponibilizo, inclusive, se vocês quiserem vê-la, está no blog polibiobraga.com.br. Está ali integral, 1 hora de conversação. Nós conversamos ali também sobre as eleições municipais de Porto Alegre. Estão xoxas nessas campanhas eleitorais aí. Parece até que nem tem disputa eleitoral. Né? Alguém disse, não, as pessoas estão desinteressadas. Não estão desinteressadas. O problema é com essa pandemia aí, quem é que não vai se desinteressar em manter contatos presenciais em plena praça pública? Né? Isso está prejudicando terrivelmente. E, além disso, a legislação eleitoral, que a cada eleição vem sendo aprimorada, entre aspas, pelo Congresso Nacional e aplicada pelos juízes eleitorais, essa legislação ela está
cada vez mais restritiva, impedindo cada vez mais que os candidatos possam entrar em contato direto com a população. Isso está se tornando cada vez mais inviável aqui no Brasil. Aliás, eu estou vendo uma série aí, eu quero recomendar para vocês, na Netflix, Borgen. É uma série que traz ali a trajetória de uma deputada da Dinamarca que por 2 vezes que se elegeu deputada e depois conseguiu o cargo de primeiro-ministro na Dinamarca. Foi a primeira mulher que se transformou em primeiro-ministro, chefe de governo na Dinamarca. Acho que vale a pena ver ali, porque inclusive eles mostram campanhas eleitorais sem essa preocupação que nós temos aqui no Brasil de impedir a fixação de cartazes em postes, a liberação de outdoors, enfim, de propaganda aberta na rua. Aberta na rua. É uma série que trata basicamente da política na Dinamarca e do jornalismo. Está muito misturado ali, política e jornalismo na Dinamarca. Eu quero recomendar para vocês ali. Acha? Borgen, né? Borgen é um prédio, chama-se assim, porque reúne ali as esferas do governo, da primeira-ministra, do judiciário e do parlamento. Tudo num lugar só. A Dinamarca, um dos países mais ricos do mundo. 6 milhões de habitantes, 4 milhões de eleitores. É parecida assim a população com a população de Santa Catarina, metade da população do Rio Grande do Sul. Um país desse aí é um dos países mais ricos do mundo. Bom, mas eu estou aqui querendo conversar com vocês sobre essa questão ainda do Supremo Tribunal Federal, como eu já disse aqui para vocês. Porque hoje eu recebi muitos recortes que me foram enviados por WhatsApp de um texto publicado no jornal Zero Hora, aqui de Porto Alegre. O jornal Zero Hora é o mais importante jornal do Rio Grande do Sul. Pertence à mais importante rede de comunicação do Rio Grande do Sul, que é a RBS, que é afiliada da Globo. É filhote da Globo. É controlada por uma família chamada aqui família Sirotsky. Essa família Sirotsky, mutatis mutandis, como dizem os advogados, equivale à família Marinho, dona da Globo, a família Mesquita, dona do Estadão de São Paulo, família Frias, dona da Folha de São Paulo. Essas famílias controlam as principais mídias corporativas aqui do Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul é muito diferente. Então, esse jornal, Zero Hora, é o jornal principal do Estado e é o carro-chefe da RBS, do grupo RBS aqui do Rio Grande do Sul. Eu já trabalhei ali várias vezes. E eu quero dizer para vocês aqui, mais uma vez, eu já disse isso várias vezes aqui, a mídia corporativa, ela reflete sempre o pensamento do dono. Aquela história de que muitos jornalistas tentam vender, e os editores também, os publishers, de que a imprensa é imparcial, é independente. Isso aí é conversa mole para boi dormir. Por isso que eu sempre recomendo que as pessoas leiam um jornal, mas confiram com outro, com os bloggers, com os sites, as informações mais relevantes. Façam isso. Né? Porque sempre tem aquilo que o Brizola chamava de os interesses por trás das coisas. Né? Sempre tinha essa questão dos interesses. Eu trabalhei já na RBS, no Jornal Zero Hora, umas 6 vezes. 3 vezes eles me botaram na rua, 3 vezes eu botei eles na rua. E uma das vezes foi na primeira convenção do Grupo RBS com os seus editores, eu era editor na época, jornalistas e a direção, para estabelecer a linha editorial dos diversos veículos da RBS. Porque até ali não tinha. A Rádio Gaúcha, por exemplo, que é do grupo, dizia uma coisa, a televisão dizia outra, o jornal dizia outra, era sempre um conflito de opiniões e de informações. Então, Maurício Sirotsky, que era o dono da RBS, o fundador, ele produziu essa convenção para tentar unificar as posições ali. E eu fui membro de uma das comissões que foi escolhida ali na convenção para estabelecer a linha editorial do jornal. Passamos 4 horas discutindo, eu e mais 2 companheiros ali da RBS. A gente não chegava a uma conclusão. Ao final e ao cabo, nós estabelecemos ali um relatório de 2 linhas, que definia as linhas do conteúdo editorial que, a partir dali, seriam seguidos por diversos veículos da RBS. Vejam só, vocês que são jornalistas que estão me vendo aqui, vê como é que se constrói
uma linha editorial de jornais aqui no Brasil. Ali nós estabelecemos em duas linhas o seguinte: a linha editorial dos diversos veículos da RBS será aquela estabelecida numa reunião diária entre o diretor e editor-chefe do jornal Zero Hora e o proprietário Maurício Hirotti Sobrinho. Estamos conversando. Estou fazendo essa conversa toda aqui porque eu vou ler para vocês aqui um pequeno texto que foi publicado hoje pelo principal colunista do jornal Zero Hora, o jornalista Túlio Milman. É um jornalista muito inteligente. E ele reflete, como nenhum outro, as posições dos donos do jornal. E o artigo diz o seguinte, é muito bom o artigo, sabe? A erosão do Supremo Tribunal Federal. Começa por aí, a erosão. Né? Ministros do Supremo Tribunal Federal xingam-se publicamente de demagogos, de descumpridores da lei, de autoritários e de individualistas. Eles se xingam dessa maneira. Vocês viram isso, inclusive, na última sessão da semana passada. O Marco Aurélio, olha o que ele disse do presidente supremo, do seu colega. Hipócrita foi o termo mais leve que ele utilizou, né? Aí diz o Túlio Milman com toda a propriedade aquilo que vocês sabem aí, mas que muitos jornalistas têm a decisão de não declinar. O que diz o Túlio Milman diante desses xingamentos internos lá dentro do Supremo Tribunal Federal? Ele diz assim, ó, mas quando alguém de fora diz a mesma coisa, é acusado de atentar contra a instituição e contra a democracia. O Túlio Milman não se atreveu a dar nome aos bois ali. Podia ter dado. Podia ter dito que quando alguém de fora, ele podia ter dito quem é alguém de fora. Por exemplo, o Alan dos Santos, que é o jornalista da Terça-feira Livre, que foi obrigado a se refugiar nos Estados Unidos para não ser preso aí. Por quem? Por um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Atendendo o pedido de quem? Do presidente do Supremo Tribunal Federal, na época, o Dias Toffoli. Então, seria interessante que o Túlio Milman desse nome aos bois, né? Mas quando alguém de fora diz o mesmo, é acusado de atentar contra a instituição e contra a democracia. Foi justamente a acusação feita contra o Alan dos Santos, que foi feita contra o Oswaldo Eustáquio, que foi aí expurgado dos meios de comunicação. Nem se fala mais nele. E preso. E anda até de tornozeleira eletrônica. Tudo por quê? Tudo porque eles disseram a respeito dos ministros do Supremo Tribunal Federal aquilo que eles mesmos dizem entre si. Né? Demagogos, autoritários, individualistas. E vai adiante o Túlio Milman quando diz assim, a conduta de boa parte dos integrantes do mais alto tribunal do país é hoje vergonhosa. É vergonhosa. Ministros da Suprema Corte jamais deveriam tratar divergências teóricas como assunto pessoal. É muito narcisismo e, ao mesmo tempo, o pior exemplo a ser dado a um país já radicalizado. Ele está se referindo, inclusive, a esse caso desse traficante, esse chefe do tráfico do PCC, que foi libertado por ordem do ministro Marco Aurélio Mello. Bom, o artigo não é grande, mas eu acho que o principal do conteúdo dele é isso que eu estou transmitindo aqui para vocês. De modo que acho que aquilo que nós temos escrito, falado, reverberado quase que diariamente aqui pelos meios de comunicação disponíveis na mídia de internet, que é essa que nós estamos usando agora nesse momento, tudo isso que nós estamos dizendo, esse discurso não está caindo em vão. Nós não estamos falando em vão. Você nota que já tem muita gente no Brasil que repete esse mesmo discurso. Um discurso que, daqui a pouco, precisa se transformar em alguma coisa prática. Ou pela ação do Supremo Tribunal Federal, tocando o impeachment desses ministros, conforme propostas que já estão lá, ou tocando adiante a CPI da Lava Toga,
ou, de alguma forma, propondo mudanças constitucionais que levem a uma refundação do Supremo Tribunal Federal. Porque, do modo como está composto o Supremo Tribunal Federal hoje, com a totalidade dos 10 ministros nomeados pelos governos lula-petista, do Lula e da Dilma, um presidente que foi preso como corrupto e bandido da pior espécie, líder de uma facção, de uma organização criminosa, o Lula. E, de outra parte, por uma presidente que demonstrou total incompetência na gestão dos negócios públicos e omissão completa em relação ao maior escândalo da história do Ocidente, que foi esse caso desvendado pela Lava Jato. Os principais episódios ocorreram durante o governo dela, do Petrolão. De modo que gente nomeada e que cumpre mandatos perpétuos na corte mais alta do Brasil, essa gente, de alguma forma, será preciso encontrar um meio de extraí-los de lá, de contê-los. É isso aí, meus amigos.